Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Vamos aos destaques de hoje. Presidente Lula critica benefícios tributários concedidos ao agro. Setor entra na mira do governo, que pode cortar isenções para aumentar a arrecadação. Você vai ver também que o Plano Safra vai ser anunciado nos dias 25 e 26 de junho. O ministro da Agricultura sinalizou desafios para as taxas de juros subsidiadas. E na economia, Banco Central encerra o ciclo de corte da taxa Selic. O dólar nas máximas do ano, encostando, se aproximando em 5,50. Quais são os riscos e as oportunidades para o agro com este novo cenário? Você vai ver também que a China iniciou uma guerra comercial motivada por novas taxações sobre produtos do país. O foco agora é a União Europeia. E tem mais. Vamos conhecer hoje uma das maiores cooperativas agrícolas do Brasil, a Cotrijal. O Hora H do Agro está no ar com tudo isso e muito mais a partir de agora. O presidente Lula criticou nesta semana os benefícios tributários concedidos ao agro. O setor entrou na mira do governo, que pode cortar agora isenções para aumentar a arrecadação. A equipe econômica ela tem que me apresentar as necessidades de corte. Ontem, quando eu vi a demonstração da ministra Simone Tebet, ou seja, eu disse para ela que eu fiquei perplexo. A gente discutindo o corte de 10 bilhões, 15 bilhões, 12 bilhões aqui, e de repente você descobre que você tem 546 bilhões de benefício fiscal para os ricos desse país. Como é que é possível? Como é que é possível? Você pega, por exemplo, a Confederação da Agricultura, sabe, que tem uma isenção de quase 60 bilhões de reais. Você pega o setor de combustível, que tem isenção de quase 32 bilhões de reais. Ou seja, você vai tentar jogar isso em cima de quem? Do aposentado? Do pescador? Da dona de casa? Da empregada doméstica? Se tiver alguém recebendo o que não deve receber, vai parar de receber. Se tem alguém colocando dinheiro no lugar que não deve colocar, vai parar. Mas eu quero ver, porque eu acho que o problema do Brasil não é esse. O problema do Brasil é que a parte mais rica do Brasil tomou conta do orçamento. Porque é muita isenção, é muita desoneração, é muito benefício fiscal sem que haja reciprocidade para o mundo do trabalho. A gente vai mostrar agora um levantamento realizado pelo jornal O Estado de São Paulo, com dados da Receita Federal, que mostrou a renúncia fiscal do governo. Deve atingir ao redor de 500 bilhões. Vamos ver. Nesse ranking aparece em primeiro lugar o Simples Nacional, com cerca de 23% do total. Na sequência, Agricultura e Agroindústria, com 11%. Rendimentos isentos e não tributáveis do Imposto de Renda Pessoa Física, cerca de 10%. Entidades sem fins lucrativos, 8%. E Desenvolvimento Regional, 7%. A gente vai tratar desse tema a partir de agora. Será que o agro vai ser chamado a pagar a conta do inchaço da máquina pública? Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, é um dos nossos convidados. Seja bem-vindo, da Luz. Olá, Kellen. Olá a todos os amigos do Hora H do Agro. Que bom estar com vocês. Obrigada pela companhia. Se junta a nós também José Eustáquio, que é pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Seja muito bem-vindo, José. É um prazer sempre estar aqui, viu, Kellen, para contribuir aí com informações e conhecimentos sobre esse setor tão importante. Muito obrigada a vocês e vamos começar com você, da Luz. O presidente Lula disse que está preocupado com o montante de benefícios fiscais concentrados no agro. Ao olhar esse recorte, na sua opinião, o setor aparece ali, né? No segundo lugar no ranking. Benefícios fiscais, no entanto, eles são usados para estimular setores, como, por exemplo, da produção de comida, que é o agro. Um pilar estratégico para todo o país, né? A minha pergunta é, somente no Brasil é que isso acontece ou existe, de fato, uma distorção em relação a benefícios fiscais que precisa ser tratada e endereçada pelo governo federal?
Bom, Kelly, em primeiro lugar, eu acho super importante discutir incentivos fiscais. Isso não deveria ser discutido assim desse modo, isso tinha que ser uma coisa do dia a dia. Quando um benefício fiscal não faz mais sentido, ele tem que ser cortado mesmo. Agora, nós temos que entender o que está acontecendo com estes que o presidente se refere. Em primeiro lugar, nós temos que entender que os benefícios fiscais que são alcançados ao agro, a imensa maioria se devem pela complexidade tributária. Por quê? Porque o agro, e sobretudo os produtores rurais, eles não estão na cadeia de débito e crédito, porque a imensa maioria dos produtores opera na pessoa física. Então, eles, por exemplo, compram uma máquina. Aquela máquina está cheia de imposto. Só que aquele imposto, a indústria não consegue repassar para o produtor o crédito, então ela embute no preço. E todos nós sabemos que o nosso sistema tributário ele é altamente complexo, tanto é que estamos fazendo uma reforma tributária, então nós não podemos, não tem como conviver com uma carga tributária sem fazer essas desonerações. Então, o que o governo fez? Ao invés de fazer reforma tributária, lá no passado, ele foi criando essas desonerações de modo que não criasse uma mega de uma injustiça e tornasse o setor absolutamente incapaz de competir. Em segundo lugar, e respondendo diretamente a sua pergunta, nós competimos com países que subsidiam a produção, ou seja, governos que dão dinheiro para os produtores, para que eles possam se tornar mais competitivos. Boa parte desses benefícios fiscais que são dados, eles estão lá na exportação. E não se tributa a exportação, porque como é que eu vou exportar um imposto para alguém pagar lá fora que não vai usar os serviços públicos que aquele imposto vai gerar? Além do mais, eu não tributo exportação porque a exportação ela é maravilhosa. Eu gero produção, eu gero emprego, eu gero renda e impostos internamente, de maneira indireta, mas eu estou vendendo o meu produto lá fora. Eu estou trocando uma produção aqui por dólares que estão no exterior. Então, boa parte dessas desonerações, elas se devem também às exportações, que também estão lá nos outros setores, porque não se tributa exportação. Eu não posso ter um produtor dentro de uma cadeia de débito e crédito que ele simplesmente mica com todos aqueles créditos. Então, o governo arrumou um meio de tornar esta situação um pouco mais justa com os incentivos, mas não são incentivos fiscais. Isso são gambiarras que o governo faz com o nosso sistema tributário complexo para não deixar uma carga imensa no produtor. E, ademais, nós temos que entender o seguinte: o problema do gasto público não passa pelos incentivos fiscais. O governo está arrumando mais uma forma de fugir da sua responsabilidade, que é cortar gastos. O governo do presidente Lula está insistindo num ponto que ele já vem desde o início do seu mandato. Qual seja, eu vou aumentar a receita, eu vou aumentar a carga tributária e não vou cortar o gasto e as áreas do sistema dos setores produtivos. Eles que arquem com isso. Só que nós já vimos isso acontecer em Lula 2, nós já vimos isso acontecer no governo Dilma e nós vimos também aonde isso termina. Bom, essa referência que o Daluz traz do inchaço da máquina pública, ela aponta potencialmente numa direção, e eu quero confirmar com você, José Eustáquio, o governo está olhando para benefícios fiscais no intuito, na intenção de cortá-los para aumentar a arrecadação? E a minha pergunta é se sim, você concorda com isso? Você considera que essa é a estratégia acertada? Então, Kellen, na verdade, o que o governo está tentando fazer é isso, e eu concordo plenamente com o Antônio, porque o governo está olhando para o lado da arrecadação, mas está esquecendo do lado dos gastos. E há um descontrole fiscal grande. Eu acho que, em relação a alguns números, viu, Kellen, pegando um pouco aí da pergunta que foi feita para o Antônio, a gente tem que relativizar esses 11% que foram colocados. 11% é um valor grande? Depende. Quando a gente analisa para a importância do setor, nós estamos falando de um setor que gera 50% das exportações, de um setor que é 1/3 do PIB, Produto Interno Bruto, e, além disso, um setor que gera 20% do emprego. Ou seja, 11%, se for renúncia fiscal para esse tipo de setor, ele está entregando. Então, quando o presidente fala que é preciso ter uma contrapartida do setor
em relação a essas renúncias, eu creio que o setor agropecuário está retornando isso à sociedade. Isso nós não temos dúvidas. Em relação a subsídios, isso aí é um fake news que a gente fica escutando anos e anos, dizendo que o setor é altamente subsidiado. Quando a gente pega os números reais e compara o Brasil com o resto do mundo, nos últimos anos, praticamente o subsídio representou menos de 1% do valor bruto da produção agropecuária brasileira. Quando a gente compara a União Europeia, esse valor é de 19%. Quando a gente compara os Estados Unidos, 12%. E a gente não precisa ir longe. O nosso vizinho argentino tem um percentual de subsídio de 11% do seu VPP. Então, o agronegócio brasileiro ele é pouco subsidiado, ele retorna muito à sociedade e basta a gente ver, naqueles polos agroindustriais que a gente tem, de acordo com o último censo demográfico e os dados estatísticos do IBGE, foram aquelas regiões que mais cresceram, gerando um maior PIB per capita que, em última análise, retorna à sociedade em melhores serviços, condições de trabalho melhores, aumentos salariais. Ou seja, o setor agropecuário ele vai ter um efeito de transbordamento muito positivo na sociedade. E aí, talvez respondendo essa pergunta aí, né, Kelly, o agro será chamado para pagar a conta? Eu vou te falar, há 50 anos quem paga a conta do Brasil é o setor agropecuário. Quem pagou a dívida externa foi o setor agropecuário com as suas exportações. Quem subsidiou a indústria foi o setor agropecuário, porque antes da década de 80, a gente tinha uma política de protecionista muito forte, que taxava o setor exportador em detrimento daquele setor industrial que não era avançado dentro da nossa economia. Então, o agro ele só tem a contribuir com esse cenário. Então, eu acho que da conversa que o presidente vem mostrar, uma coisa nós podemos tirar de positivo. Ele abriu aí um ponto de interrogação na questão fiscal. Agora, se for querer resolver pelo lado do aumento da receita, da questão tributária, a gente vai ter algum problema aí no médio e no longo prazo. Agora, se quiser rediscutir a questão fiscal pelo lado da despesa, talvez esse é o lado positivo que a gente possa ter. Interessantíssima essa primeira rodada, e só para relembrar aqui a nossa audiência, pontos que foram trazidos, né? Uma certa miopia. Primeiro ponto positivo aqui, começando do início. Primeiro ponto positivo, o governo finalmente despertou para a importância de olhar para as contas públicas. O ponto que é um desafio apontado por vocês é que ele está olhando para as contas públicas sob o viés de mais arrecadação e não sobre uma faxina na gestão, na administração pública, o que é um problema. O terceiro elemento que vocês colocam, quando olha para o agro como um setor beneficiado por essas isenções fiscais, é um dos setores na economia brasileira que mais devolve em emprego, em renda, em distribuição desses recursos. E, por fim, vocês dizem que essa confusão de benefício fiscal, ela é um reflexo da nossa tributação, que é muito confusa. Para a gente avançar mais um degrau nessa conversa, que eu achei interessantíssima, a pergunta é para você, Da Luz. Esses benefícios fiscais que agora estão na mira do governo, eles podem ser facilmente retirados do agro? E como isso aconteceria? Que efeito geraria? E você acredita nessa situação para o curto prazo? Ellen, eu acredito sim na intenção do governo e acredito que ele tente fazer isso, porque afinal de contas este é um governo que acredita que deve tirar o máximo possível de impostos dos setores produtivos para injetar numa máquina de gastos. Que honestamente, Kelly, eu não sei para onde está indo o dinheiro. Sinceramente, olha que eu sou economista. Fico pensando assim, onde é que o governo está gastando esse dinheiro todo que não estamos vendo uma melhoria da vida das pessoas? Nós não estamos vendo um crescimento econômico robusto de um país em desenvolvimento. Nós crescemos, parece que nós somos desenvolvidos. O que nós estamos vendo com esse gasto público é a geração de inflação. Que, aliás, o governo com esse gasto todo não para de gerar inflação. Há 6 semanas que o relatório Focus do Banco Central aponta aumento da inflação para 2024 e faz 7 que ele aumenta a inflação para 2025 e é por conta dos gastos.
Então, o governo, com o desequilíbrio fiscal, ele não está gerando um problema apenas de natureza tributária, ele também está gerando um problema do ponto de vista da inflação, que faz com que tenhamos juros mais elevados e assim por diante. Kellen, os incentivos fiscais, nós temos que entender o seguinte: imagina que eu vendo um produto a 10 no mundo. Se o governo, e eu estou competindo lá fora com produtos que são subsidiados, ou seja, produtos que jamais chegariam a 10 no mercado. Eles chegariam a 12, mas o governo subsidia para chegar a 10. Esta é a realidade da maior parte dos nossos concorrentes. No Brasil é diferente. Nós pagamos imposto sobre fertilizantes, que começa lá no adicional frete de renovação da Marinha Mercante. Depois nós pagamos o imposto quando ele chega aqui, sobretudo ICMS. Nós pagamos impostos sobre as máquinas, as peças das máquinas. Olha quanto custa fazer a manutenção do maquinário. Hoje é um dos principais custos de produção, dada a tecnologia. Olha a carga tributária que tem nas peças e nos serviços. Olha o que nós pagamos de impostos sobre os combustíveis, os impostos que nós pagamos sobre a mão de obra, os impostos que nós pagamos sobre todas as empresas que prestam serviço para os produtores, os impostos que nós pagamos no sistema financeiro, porque tomar crédito gera impostos federais. E quanto é que nós recebemos de crédito disso? Nada, absolutamente nada, Kellen Severo, nada. Ou seja, nós estamos pagando uma enorme de uma carga tributária que fica escondida e que muitas vezes nem o produtor se dá conta que está pagando. Por isso que eu já vim aqui neste programa, alguns anos atrás, e defendi a reforma tributária. Eu disse, eu quero reforma tributária. E o produtor vai pagar mais imposto, sim, mas só que ele vai enxergar o imposto. Hoje ele paga e não enxerga. Ele vai pagar, vai enxergar e vai receber 100% do crédito, que hoje ele não recebe nada de crédito. Então, o governo falar em tributar o agro é uma completa miopia, porque ele já tributa e muito o agro. E esses incentivos fiscais, eles não são para o agro, é para que o Brasil possa ter uma competitividade lá fora. Porque no momento que onerar este produto, nós vamos chegar mais caro. E não é verdade essas contas que a Receita Federal faz, porque ela pressupõe que se tirar aqueles incentivos, nós vamos continuar produzindo e vendendo as mesmas quantidades, o que é falso, é um pressuposto errado. Porque se tirar esses incentivos fiscais, nós vamos chegar mais caro lá fora. E aí nós vamos vender menos. E aí nós vamos produzir menos. E aí eles vão arrecadar menos também. Ou seja, do mesmo jeito que se a gente aumenta os preços, a gente vende menos, se o governo aumenta a carga tributária, nós também vendemos menos e todos nós vamos perder. Então, o caminho não passa por este lado. O caminho correto é o governo olhar para o gasto público e começar a cortar gastos. Ele tem muito que cortar. Se depois que ele tiver cortado tudo que tem para cortar, aí a gente conversa em cortar benefícios. Interessante, Daluz. Você fala sobre a importância de olhar para a gestão dos gastos. No entanto, a gente conhece a política, né? Que é uma política de inchaço da máquina pública, que é uma política defendida pela esquerda, pelo PT. Isso, inclusive, estava no plano de governo do próprio Lula, presidente do país. Ou seja, não há uma surpresa de que essa é a direção, a intenção de continuar assim. Dado esse cenário, a pergunta... Não há, Kellen, realmente. Mas eu vou te dizer uma coisa, este governo está muito perdido. Muito perdido. Mesmo quando a gente olha, que já viu essas intenções, o governo está muito perdido. Ele não sabe por onde começar, ele não sabe por onde fazer, nem o que ele está se propondo a fazer. Tanto é que nem o arcabouço fiscal, que é uma regra frouxa, muito mais frouxa que a lei do teto, nem esta regra, que é frouxa, que foi criada por este governo, está sendo cumprida. É um ponto importante que você traz. Eu gostaria de perguntar a você, José Eustáquio, porque na primeira rodada você disse que há 50 anos o agro é chamado a pagar a conta. O Daluz acabou de dizer que ele entende que pode acontecer de novo. A minha pergunta para a gente transformar todo esse debate que é importante, filosófico e construtivo em uma questão de mais impacto na pele de quem está nos assistindo. Isso acontece ainda em 2024? A gente pode perder benefício fiscal no setor agropecuário e já impactar a safra verão? O que você acha, José Eustáquio? Kellen, eu acho que o governo fala muito, mas na hora final ele não vai criar essa briga com o setor que é tão importante.
Mas vamos tentar entender um pouco a conjuntura macroeconômica que está por detrás dos últimos anos, desde a pandemia até hoje. Quando nós tivemos a pandemia, o que aconteceu? O governo ele tentou reduzir a taxa de juros para estimular o crédito e o investimento. E, de fato, nós tivemos uma queda muito grande do PIB com um retorno logo em seguida, já no ano de 2021. Foi o que o Paulo Guedes havia afirmado na época, que a economia iria crescer em forma de V. E, de fato, os números do PIB trimestral do IBGE mostram essa trajetória em V. O que aconteceu depois desse segundo momento? Começou a ter uma pressão inflacionária. O próprio ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, avisava que nós tivemos um descolamento das cadeias de valor e isso trouxe um aumento dos custos. E isso gerou uma pressão inflacionária muito grande, inclusive dentro do setor agropecuário. O que o Banco Central fez? Elevou-se as taxas de juros para controlar essa pressão inflacionária. E o terceiro e último momento, que eu acho que vem do governo atual até hoje, que foi realmente aumentar os gastos. E como você mesmo frisou, é um governo que acredita que o gasto governamental vai gerar investimento, quando, na verdade, governo nenhum gera investimento. O que acontece? Você amplia os gastos fiscais, você não gera investimento produtivo, a curva de oferta não desloca para a direita e o que a gente vai ter é o que o Antônio realmente frisou, uma pressão inflacionária grande. Agora, o que acontece se você bater de frente com o setor agropecuário? Você vai desestimular o setor a produzir, você vai reduzir as exportações e, reduzindo as exportações, você vai ter uma tendência de crescimento ou uma desvalorização cambial. E a desvalorização cambial também gera pressão inflacionária, porque nossa economia, como uma economia aberta, importa muitos produtos. Ou seja, o presidente atual do Banco Central, ele tem uma visão clara em relação à inflação. E eu vou dizer, viu, Kelly, inflação não é bom para nenhum governo e é a pior política de redistribuição de renda. Agora, quando você controla a inflação e reduz os preços dos alimentos, você está fazendo a melhor política social que você tem no país. Okay. Agora, de acordo com a última reunião do Copom, o que teve? Nós tivemos 9 votos a favor da manutenção da taxa de juros. Qual que é a sinalização que o grupo do Copom está nos dizendo? A inflação é algo que realmente existe. Ou seja, nós temos que ter um olhar grande para a questão inflacionária. E eu não tenho dúvida, assim que mudar o presidente do Banco Central, se o próximo presidente insistir na redução da taxa de juros, a gente vai ter um descontrole muito grande nas contas públicas. Então, eu acho que o cenário está mostrando que a questão fiscal é muito importante, é necessário fazer esse ajuste, o governo está tentando fazer pelo lado do orçamento e não pelo lado da despesa, mas eu não acredito que, mesmo com a mudança do presidente do Banco Central, a gente vai ter alguém que vai questionar o que os números estão nos sinalizando. Muito bem, gente, a gente poderia continuar essa conversa por muito mais tempo. Eu entendo que a gente iluminou a questão, vocês já deram a sinalização para a gente de que há um risco, sim, do agro ser chamado a pagar essa conta, seja com uma eventual revisão dos benefícios fiscais, ou seja, de uma maneira mais óbvia, a partir de taxas de juros mais altas e de um dólar mais valorizado em relação ao real, que vai perdendo valor, situação que, inclusive, a gente já viu sendo sinalizada pelo mercado nesta semana. A gente vai continuar essa conversa em outras oportunidades. Eu quero já agradecer a você, Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul. Volte sempre da Luz. Obrigado a você, Kelly, ao José Eustáquio. Um prazer estar com vocês hoje nesse dia. Muito obrigada a você, José Eustáquio, pesquisador do IPEA. Volte sempre. Estamos sempre à disposição, viu, Kelly? E gosto muito do seu programa e das informações que você sempre traz. Muito obrigada, igualmente. Bom trabalho para vocês. Até a próxima. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, sinalizou que a piora das contas públicas pode impactar o Plano Safra. Também a dificuldade do ministro Haddad. No mesmo momento que a gente cobra déficit zero, que a gente quer equilíbrio fiscal, todos nós, inclusive ele,
não é fácil dizer que você tem que aumentar recurso do Tesouro para equalizar, né? Entendeu? Há um contrassenso na história. Então, mas o compromisso de maior volume de recursos com juros compatíveis com a atividade, esse está mantido, inclusive, pelo ministro Haddad, que pode ser através de maior direcionamento dessas fontes de recursos que são muito baixas de custo, que pode então se transferir a ser baixo também o custo para os produtores. O anúncio do Plano Safra está previsto para a próxima semana. Na terça-feira, dia 25, vai ser o anúncio do plano voltado para a agricultura familiar e na quarta, dia 26, para a agricultura empresarial. Uma pesquisa do Datafolha revelou nesta semana que a percepção sobre o governo Lula ficou praticamente estável. Na pesquisa, que marca 1 ano e meio de governo, 36% da população avalia o governo Lula como ótimo, bom, 1 ponto acima do mês passado. O percentual de pessoas que avaliam o governo como regular e ruim, péssimo, ficou igual, com 31%. E 2% não souberam responder. Em relação à economia, 40% dos entrevistados acham que a economia vai melhorar. 28% prevêem uma piora, enquanto 27% indicam estabilidade. Foram realizadas 2.008 entrevistas em todo o Brasil, distribuídas em 113 municípios. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos dentro do nível de confiança de 95%. E nesta semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central encerrou o ciclo de queda na taxa básica de juros da economia, a Selic. A decisão do Copom foi manter a taxa em 10,5% ao ano. E também nesta semana, o dólar se aproximou de R$ 5,50, com desconforto no mercado em relação a declarações de Lula críticas à decisão unânime do Comitê de Política Monetária de encerrar o ciclo de corte na taxa básica de juros e manter a Selic em 10,5%. O risco fiscal, a independência do Banco Central estão no radar, assim como o cenário externo de juros altos nos Estados Unidos. E diante desse cenário econômico atual, quais são os riscos e quais são as oportunidades para o agro? A gente vai tratar disso a partir de agora. Vou apresentar a vocês os nossos convidados. Flávio França Júnior, head de grãos da Datagro. Flávio França, seja bem-vindo. Olá a todos. Um prazer muito grande estar com vocês. Obrigada, nós que agradecemos pela companhia. Jefferson Souza se junta a nós, analista da Agriinvest Commodities. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Muito obrigado, Kellen. Prazer em conversar contigo de volta e com o Flávio também. Obrigada a vocês. E, Flávio, eu começo contigo. A alta recente do dólar, ela fez o preço da soja subir, certo? Foi o suficiente para melhorar a margem de lucro do setor agro? Oi, Kellen. Não, sim, foi. Nós tivemos uma boa melhora nos preços aí no mês de abril, uma sequência de melhoras, né? Abril, maio, agora em junho. E essa melhora, aí vamos lá, em média, em torno de 10% entre vamos ali, começo do mês de abril e até agora. Uhum. E essa melhora chegou nos preços, ela chegou na renda do produtor. Durante o mês de abril e maio, nós tivemos um bom volume de negócio, o produtor aproveitou, estava bem defasado em relação ao padrão médio, aproveitou, deu uma acelerada. Agora, no mês de junho, também dava um sentimento de que haveria um bom ritmo, mas isso foi interrompido por aquele episódio da MP, né, da MP 1227, a MP do fim do mundo, que acabou por quase paralisando a comercialização por cerca de umas 2 semanas, tá? Então, essa é a questão... mais uma conjuntura, uma situação que o ritmo vinha mais rápido e foi interrompido, mas agora essa semana, nos últimos dias, a gente já voltou a ter negócio. Então isso melhorou a margem, o produtor está fazendo esse processo de escalonamento da venda, né, desde o início do ano, e acho que de maneira correta está melhorando gradativamente a sua média. Interessante. Então, de um lado, esse dólar que encostou, se aproximou de 5,50, melhorou, contribuiu para preços em reais por saca ao produtor brasileiro se valorizarem, resultando numa margem de lucro melhor. Nesse contexto, mais gente se animou a fechar o fertilizante, Jefferson, porque a safra verão começa logo aí, em setembro. Ou o preço do fertilizante também pegou carona na alta do dólar e ficou menos atrativo?
Kellen, nesse momento, o Júnior comentou sobre a soja que sobe um pouco, mas nessa corrida eu digo que o produtor que não comprou o insumo hoje, ele está com uma rentabilidade pior do que ele estava. Isso porque o balanço que eu tenho no fertilizante não é nada positivo. Então eu fiz uma conta muito rápida, nos últimos 30 dias, um cloreto de potássio sobe mais ou menos 13%. Se eu for pensar no MAP, eu tenho altas superiores a 15% em 30 dias. Então, significa que essa alta no preço da soja, ela só vai funcionar para o produtor que comprou o fertilizante. O produtor que não comprou o fertilizante ainda, ele está numa conjuntura pior do que ele estava há 30 dias. Porque o que a soja subiu não foi o suficiente para pagar o que o fertilizante subiu. Então, é muito importante a gente pensar desse lado. E, para finalizar, tem mais um exemplo, né? A gente acaba não usando tanto o exemplo da ureia para a soja, obviamente, mas a ureia sobe 20% em 30 dias, em real por tonelada. Então, quer dizer que nessa conjuntura, eu penso que o dólar, para quem não comprou ainda, está sendo mais maléfico do que benéfico. Agora, o produtor que já comprou os seus custos, já fechou o seu fertilizante, o seu defensivo, o dólar está jogando a favor. Aquele que não fechou ainda, o dólar está jogando contra hoje. Interessante esses dados que vocês trazem para a gente. Vamos adiante, Flávio, vamos além. Como é que está a comercialização, então? Você falou que ela ganhou ritmo lá por abril, maio, junho, a MP freou um pouco e agora estava retomando. Quanto já foi vendido da safra nova e quanto da safra velha? Para a gente entender se a maioria está com uma margem melhor ou está sendo esmagado pelo custo do fertilizante. A gente está com a comercialização da safra atual se aproximando dos 70%. A gente tinha até na virada do mês 66% comercializado e ainda abaixo da média. A média seria aí uns 72%. Se aproximando dos 70%, como a gente teve essa paralisação de quase 2 semanas, não deve estar muito, mal chegaria nos 70% nesse momento. Poderia ter sido um pouco mais se nós não tivéssemos o episódio da MP do fim do mundo aí correndo durante o mês de junho. Da safra nova também a gente teve um ritmo melhorzinho, a gente está hoje na casa dos 10% mais ou menos comercializado, e seria também abaixo da média. A média seria nessa época do ano já perto de 20%. Tá? Então tem uma lentidão nas vendas e aí isso também está gerando aí a lentidão nas compras dos insumos da safra nova. Né? Ótimo. Quando eu comentei a questão da melhora da margem, né, eu estou me referindo à margem do preço que está vendendo agora do custo que ele teve no ano passado. Né? Estou falando da safra nova. Muito bem. Deixar isso claro. Legal. E dentro desse contexto, Jefferson, o Flávio já levantou a bola aqui para você, né? Em relação ao ritmo de compra de insumos, como é que está nesse momento? Acelerou? E a outra pergunta que eu te faço é: a tendência do fertilizante a partir de agora é para cima ou para baixo o preço? Certo, Kelly. Nesse momento, o nosso número é 75% comercializado da safra 24-25 para a soja. Nessa mesma época do ano passado, eu tinha 69%. Então, você vê que eu estou acima do mesmo período do ano passado, porém atrás da média dos últimos 5 anos. O que é importante dizer para quem está assistindo é que esse número ele é impulsionado pelo cloreto de potássio. O cloreto de potássio vem com uma relação de troca atrativa para o produtor desde o começo do ano. Em contrapartida, eu estou com um problema muito sério no Brasil hoje, que é uma certa falta de fosfatado. Então, faz tempo até que a gente não escutava que realmente não tem matéria-prima. Então, se for pensar no supertriplo hoje, é uma dificuldade gigantesca para eu encontrar no mercado. As importações de fosfatados no Brasil foram menores até agora, no primeiro semestre. Isso está trazendo uma falta de produto propriamente dito. Então, eu tenho um avanço na comercialização de fertilizante pelo cloreto de potássio. Muito Porém, bem. o fosfatado está atrasado. Eu deixo um alerta para o produtor agora, você até comentou sobre a tendência. A tendência daqui para frente, para quem não tomou posição, ela é crítica. Porque você tem uma janela curta para tomar posição e não é nem o preço que eu estou preocupado agora. É com a disponibilidade de matéria-prima, não de cloreto. Cloreto não é o problema do Brasil. O problema hoje é o fosfatado. Só para ilustrar rapidamente, as importações de MAP no Brasil caíram por volta de 20% do ano passado para esse ano. Então, eu tenho menos matéria-prima disponível e isso está trazendo um estresse para o mercado. Muito bem colocado. Agora, Flávio, o pessoal que está te assistindo quer saber: o dólar vai ser o puxador de alta do preço da soja ou tem outros elementos, se é que você acredita que a tendência é para cima no preço da soja a partir de agora?
Pois é, Kelly, a gente estava fazendo aqui uma continha também. Nesse período, né, que a soja subiu cerca de 10%, nós tivemos recuo no preço no mercado internacional, na Bolsa de Chicago, e esse recuo foi basicamente amortecido pela alta nos prêmios de exportação. Tá? Então, quase 100%, né, talvez um pouco menos de 100% da alta no preço do mercado interno, foi câmbio. Né, foi câmbio. E essa tendência, ela meio que permanece para os próximos meses, porque você tem uma safra norte-americana andando bem, uma área maior, né, um mercado com dificuldades de melhorar, inclusive com possibilidades de um pouco mais de recuo quando chegar próximo da colheita da nova safra norte-americana. Né? Então, o que está... você tem o mercado internacional voltando para baixo, especialmente entre julho, agosto, né, e começa a colheita do milho e depois da soja. Então, é um período difícil de ter elevações de preço lá fora, e essa queda está sendo amenizada, amortecida pelos prêmios de exportação. Mais ou menos isso, permanece como tendência. Então, o diferencial para o produtor ganhar dinheiro, ou seja, apostar em grandes altas, seria realmente a taxa de câmbio continuar subindo. E aí é um pouco complicado você afirmar, nós já chegamos num patamar fora do eixo, né? Já chegamos num patamar muito rápido, muito próximo dos 5,5, e aí teria que o produtor contar com uma piora, uma degradação absoluta das condições econômicas do país, de expectativas para esse dólar continuar subindo indefinidamente no segundo semestre, que hoje não está tão claro assim. Tá certo. Quero agradecer a você, Flávio França Júnior, head de grãos da Datagro, e também ao Jefferson Souza, analista da Agriinvest Commodities. Obrigada por essa conversa. Voltem mais vezes para a gente aprofundar ainda mais. Até a próxima. Um abraço a todos. Obrigado. Até a próxima. Tchau. E depois do intervalo, você vai ver que a gente foi até Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, conhecer a Cotrijal, que é uma das maiores cooperativas agrícolas do Brasil. E tem ainda os destaques internacionais, com a China iniciando uma guerra comercial lá, focada na União Europeia. O agro brasileiro pode sentir efeitos e a gente te conta quais depois do intervalo. Eu aguardo você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Chegou Terminus, o novo inseticida da Irrara. É sua mais potente arma contra os percevejos, com formulação inovadora, que potencializa o controle rápido e prolongado, com flexibilidade para uso em todo o ciclo da soja e do milho. Confie no poder supremo de Terminus, da Irrara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre o engenheiro agrônomo. Que Zico, eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Eu garanti uma taxa melhor do dólar daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população.
Hora H do Agro, com Kellen Severo. E agora os destaques internacionais. A China iniciou uma guerra comercial com a União Europeia ao abrir uma investigação antidumping sobre carne suína e subprodutos importados do bloco europeu. A prática de dumping ocorre quando produtos são vendidos a preços abaixo do custo de produção. Segundo os chineses, a investigação vai focar nas importações de 2023 e avaliará possíveis danos às indústrias chinesas entre 2020 e 2023. A medida é vista como retaliação, já que recentemente a União Europeia impôs tarifas de quase 50% sobre veículos elétricos chineses. Aqui no Brasil, essa notícia repercutiu. As ações do frigorífico BRF registraram alta nesta semana diante da expectativa de que o Brasil seja beneficiado por essa investigação chinesa contra os europeus. Na terça-feira, as ações da empresa fecharam com alta de mais de 5% e esse foi um dos motivos. Vamos avançar para entender o que vem por aí nessa guerra comercial que envolve China, União Europeia e pode ter efeitos colaterais ao agro do Brasil. Recebemos o convidado, o pesquisador do INSPER Agro Global, Leandro Gílio. Gílio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kellen. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela companhia e eu te pergunto, ao abrir essa investigação antidumping, retaliar a recente decisão da União Europeia de impor tarifas a produtos chineses, a gente tem uma nova faceta da guerra comercial e ela vai ser realmente entre China e União Europeia agora? Olha, Kellen, isso daí é mais um capítulo, né, dessas restrições comerciais aí ao longo do mundo, causando aí essas perturbações de mercado, né? Se ventila aí uma questão de guerra comercial, né, ainda não é nada estabelecido como uma guerra, como aconteceu ali entre os Estados Unidos e China, né, que foi realmente uma guerra efetiva, né? O que ocorre agora é uma retaliação da China, né, dado que a União Europeia elevou muito ali a taxação dos veículos elétricos, né, chineses que são importados ali para a União Europeia, e justamente a China aí veio com essa medida aí de avaliação de dumping com relação aos suínos, né, que são ali importados da União Europeia, né? Então, a China sabe que esse também é um mercado que anda sensível, né, na Europa, até pelas questões políticas recentes, né? A gente viu recentemente essas questões dos protestos na Europa, né, dos agricultores europeus, o pessoal ali está um pouco sensível politicamente, né? Então, a China se aproveitou um pouco disso, se aproveitou também do movimento de mercado de que a China está com excesso de produção de suínos também. Então, isso aí vem tudo aí nesse bojo aí, dessa decisão da China de impor aí um pouco essa investigação, né? No caso, não é nenhuma medida efetiva ainda em termos de taxação ou de alguma retaliação com relação à União Europeia, mas aí já abriu a investigação e corre aí sim um risco de ocorrer alguma restrição aí a curto prazo. Então, como se fosse uma certa ameaça, né, digamos ainda. Dentro desse aspecto de ameaças, a gente já teve muita gente falando que há uma retaliação em função das taxas que foram impostas, como há pouco nós citamos. Mirar no setor agro é uma estratégia que os asiáticos devem continuar fazendo, na sua opinião? Devem continuar sim, porque, na verdade, esse é um setor muito estratégico para a China, né? A China tem uma política muito forte aí de segurança alimentar e o mercado de suínos, especificamente, é muito importante para a China, né? A China é o maior consumidor global aí de suínos, né? Eles têm culturalmente um consumo muito grande de suínos e... em termos de importação, a China não importa tanto assim, né? Mais ou menos uns 7 bilhões. É um mercado relevante, mas não é uma importação tão grande em termos do que eles consomem, né? E a União Europeia ali representa mais ou menos 50% aí do que eles importam no mundo, né? Então, é realmente aí relevante para a União Europeia esse mercado. E como eu falei, né? A União Europeia agora ele vive ali um momento de tensão, às vezes política, né? Alguns países ali em momento de transição política, de eleições ali de parlamento, né? A França é um país que está sensível nesse momento e é aí um dos países que provavelmente vão ser afetados, entre eles Espanha, Dinamarca, né? Que são ali importadores de suínos, né? Então, eles, digamos assim, que eles estão se aproveitando um pouco disso justamente para tentar ali barrar um pouco dessas medidas que a União Europeia vem tratando ali com medidas protecionistas com relação a produtos chineses, né? Porque é claro que importa... eu acho que a China não vai exagerar muito nisso, né? Porque a China é muito pragmática em termos de negócios, né? Eu acho que eles não vão trazer aí uma coisa muito forte aí para o mercado. Por que isso importa para o Brasil e para o agro do Brasil, especialmente, a gente olhar esse
digamos assim, ensaio de uma guerra comercial com essas medidas que podem ser entendidas como retaliação a essas tarifas aos produtos chineses? Isso sempre pode ser visto como uma oportunidade, né? Com a guerra comercial que ocorreu entre Estados Unidos e China há alguns anos atrás, houve um grande impulso para as nossas exportações de soja. Isso pode, eventualmente, ser uma oportunidade aqui para o mercado de suínos do Brasil. É claro que não é o mesmo contexto, né? A China é uma grande produtora de suínos. A China recentemente, ela passou pela peste suína africana e depois a peste suína africana levou muita produção. Agora a China tem um excesso de produção, né? Um pouco diferente daquele contexto da soja, onde existia uma certa falta de soja e a importação da China foi direcionada ao Brasil, né? Então agora a China tem um certo conforto, digamos assim, para fazer isso, mas de qualquer maneira pode ser aí existir um certo direcionamento de mercado e por isso que as ações das empresas do setor aí vêm se elevando com essa expectativa de que eventualmente o Brasil se beneficie com esse processo. E aí a gente pega carona no mercado de grãos, porque se melhora o mercado de suínos, que é a proteína animal, que na verdade é alimentado basicamente por soja e milho, a gente pode ter um incremento indireto na formação de preço através dessa demanda, Gílio? Sim, aí seria via demanda nacional, né? E também a China eventualmente incrementando a produção de suínos própria, né? A produção interna deles, existe uma demanda maior por grãos brasileiros também. Interessante. A gente vai seguir muito atentos ao cenário internacional pelos efeitos colaterais que geram aqui. Muito bom contar com a sua análise, pesquisador do INSPER Agro Global. Leandro Gílio, volte sempre. Obrigado, um abraço, até logo. Até a próxima. E o governo da Nova Zelândia cancelou o plano de taxar as emissões de gases gerados por animais de atividades agropecuárias. Esse plano que tinha a meta de ser iniciado já no próximo ano. A iniciativa era pioneira e representava o primeiro imposto desse tipo no mundo. Descontentes com a ideia, os agropecuaristas foram às ruas em mobilizações que incluíram tratoraços, cartazes e mensagens claras de que não suportariam um imposto desse tipo. A pressão dos agricultores, preocupados com a viabilidade dos negócios, gerou efeitos políticos e uma vitória ao agro neozelandês. O governo recuou da ideia de taxar o setor e agora fala em recomeçar e envolver os agropecuaristas na busca por soluções para trabalhar com o metano. Um importante aprendizado a gente pode tirar desse caso. O setor agropecuário é a espinha dorsal da economia. Por isso, é preciso respeitá-lo e incentivá-lo, em vez de impor taxas e regulações que asfixiam os negócios rurais. Isso vale para a Nova Zelândia, vale para o Brasil e para qualquer outro país do mundo. Depois da fracassada tentativa de implementar o primeiro imposto para gases de animais criados em fazendas, a Nova Zelândia decidiu investir $400 milhões nos próximos 4 anos em tecnologias para reduzir as emissões nas atividades agro. E agora sinaliza apoio aos agricultores ao mesmo tempo que cumpre obrigações internacionais da Agenda Verde. No caso do Brasil, os maiores desafios estão ligados à pressão sobre o uso e a ocupação da terra do que propriamente a taxação climática sobre a emissão da produção agropecuária,